Olá, amados irmãos e amigos, estamos aqui hoje com alegria, bastante entusiasmo, por termos a oportunidade de vir apresentar a primeira aula do nosso curso Libertos pela Verdade, da Conferência Batista Sétimo Dia Brasileira. É a primeira lição, a lição de número 1 desse nosso curso, que tem como tema a Palavra de Deus. É o tema de hoje, a Palavra de Deus. Esperamos que você seja bastante alcançado, que você consiga assimilar o conteúdo e depois responder brilhantemente o seu questionário, para que assim seja ótimo também no final do curso a sua conclusão. Muito bem, o assunto hoje, a Palavra de Deus, e nós temos aqui o primeiro tópico de hoje é o seguinte: por que dizemos que a Bíblia é a Palavra de Deus? Por que dizemos, né? É fácil a gente abrir a boca e dizer, né? Mas isso tem que ter um sentido, tem que ter um porquê. Os cristãos, os judeus falando do Antigo Testamento, os cristãos de um modo geral, né? Dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem que ter um porquê. Apesar de ter sido escrita por homens, ela é a palavra de Deus. Porque também tem aquelas pessoas de pensamento e expressão grosseira que dizem papel aguenta tudo. Não é? Como é que livro escrito por homem é a palavra de Deus? Bem, digamos que um homem é o homem mais verdadeiro do mundo. Ele pode dizer uma grande verdade e um homem mais mentiroso escrever essa verdade. Eu fui aos extremos aí, mas isso seria possível, tá? Então tem dois motivos básicos porque os cristãos dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. O primeiro motivo é o seguinte: Jesus Cristo aprovou a Bíblia e dela falou. Quando ele esteve aqui, ele falou da Bíblia. No caso, era o Antigo Testamento. O Novo ainda não tinha sido escrito. Dizendo ser a palavra de Deus, dizendo ser a verdade. Ele disse que ela era a palavra de Deus e que era a verdade. Nós vamos ver em passagens da Bíblia. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, ele disse o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui o contexto é a oração sacerdotal do Evangelho de João, capítulo 17. E em Marcos, capítulo 7, versículo 13, na primeira parte, ele fez uma repreensão aos judeus da época, aos fariseus, aos mestres da lei, aos anciões do povo, né? Ele disse: invalidais assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos ordenastes. Então ele disse: invalidais assim a palavra de Deus. Ele chamou a Escritura de palavra de Deus. Se nós somos cristãos, porque seguimos a Jesus, cremos nos seus ensinos. Nós, para ser bem sincero, nós não seguimos na íntegra a prática do que Jesus nos ensinou, infelizmente. Mas os ensinos nos quais cremos são os ensinos de Jesus. Se ele chamou a Escritura de palavra de Deus, nós a chamamos de palavra de Deus. E ele fez a repreensão dizendo aos fariseus, aos mestres da lei, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição. É só o que a gente fazer, só o que a gente vê fazerem, dizerem, a tradição da igreja. A tradição, que não é folclore na igreja. A tradição, o ensino que vem de ouvido de geração em geração, porém não escrito. Ele diz que não podemos desprezar a palavra de Deus pela tradição. Muito bem. O segundo motivo, porque dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por homens, mas homens santos inspirados pelo Espírito Santo. Foi escrita por homens, porém, homens santos inspirados pelo Espírito Santo. Há poucos dias, João estava me dizendo: Queiroz, pastor Queiroz, não existe santo na terra. O santo, para ele, é uma pessoa que não comete um erro. Eu digo: o que é santo para você? Tá certo? Ele diz: santo para ninguém não comete um erro. Eu digo: só Jesus. Só Jesus. A Bíblia foi escrita por Pedro, João, Judas, Mateus, Lucas, etc. Paulo, no Antigo Testamento por vários, vamos já ver alguma coisa sobre isso, mas foram homens santos, separados por Deus para esse fim.
e que muitos deles tiveram a vida transformada, eles tiveram a vida transformada, depois, principalmente no Novo Testamento, depois de ter uma experiência com Jesus. E no Antigo Testamento, por olhar para o futuro, pela esperança no Messias que viria. Morreram na fé e na esperança. Então, homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia, palavra de Deus. Lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz o seguinte: antes de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Vocês vejam, né, meus amigos, nossos participantes do curso, eu estou falando algo, mas estou mostrando pela Bíblia, pela Escritura, que lá está escrito o que estou falando. Apenas em alguns momentos eu acrescento algumas interpretações para a nossa compreensão. Quando diz que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, quase todo mundo estudou um pouco, e lá pelos 5º, 6º ano, sei lá, do ensino fundamental, a gente aprendeu sobre respiração, né? Quando estudava o aparelho respiratório, né? Que a gente inspira como expira. Então, inspirado é o que vem de fora para dentro. Então, a Bíblia teve escritores. Na Bíblia protestante, nós temos cerca de 40 escritores. Porém, só um autor, Deus, através do Espírito Santo, ele inspirou. Eram homens diferentes, porém inspirados por uma única pessoa, um único ser, que era o Espírito Santo. Conclusões aqui dessa nossa introdução. A primeira conclusão: portanto, a Bíblia é a revelação de Deus aos homens para a sua libertação. O homem nasceu escravo. Escravo de quê? Do pecado. E João 8,32 diz que, conhecendo a verdade, que a palavra de Deus, ela libertará. Nós não devemos estudar a Bíblia só para saber muito, amigos, nossos irmãos. Nós não devemos estudar a palavra de Deus só para aprender muito e ficar sabendo muito. Não, deve ter também um objetivo espiritual. E o principal é a libertação da nossa alma. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Segunda conclusão: o cristão protestante evangélico só crê na Bíblia como uma única regra de fé e prática. Esse princípio é do tempo da Reforma, é um princípio evangélico, é um princípio protestante chamado sola escritura. Ele só crê na Bíblia como única regra de fé e prática. Já o cristão tradicional, católico, construído nessa linha, crê na tradição, na Bíblia, só o que lhe convém, no magistério da igreja e no poder sapiencial. São pilares para dirigir o pensamento, a fé e a doutrina católica. Observação: hoje o conhecimento é de todos. Passou o tempo que o conhecimento era só dos monges, tá? Eles, né, o poder sapiencial. Nós sabemos tudo, nós estudamos, nós sabemos tudo. Naquele tempo era só eles. Mas hoje o conhecimento está ao acesso de todos. Acabou essa coisa. O período em que foi escrita a Bíblia, outro tópico, aproximadamente 1500 anos passou para ser escrita a Bíblia. Foi ali um homem assentado escrevendo a Bíblia, começou, e com 1500 anos ele terminou, né? Não foi assim. O período de 1500 anos, cerca de 40 escritores. Foi de 1400 a.C., com Moisés, até aproximadamente 100 depois de Cristo, o tempo de João, que foi o último dos apóstolos que morreram. Foram homens diferentes, níveis intelectuais diferentes, profissões diferentes, tempos e locais diferentes, mas um só Espírito inspirador. Portanto, Deus é o autor da Bíblia, embora sejam cerca de 40 escritores que vieram a compor a Bíblia, né? O Antigo Testamento foi organizado por Esdras, que viveu depois do exílio da Babilônia, no meio do Pérsia, né, o compilador. E o Novo Testamento por Tertuliano, né, que viveu de 160 a 220 depois de Cristo. E a igreja, através dos seus concílios, canonizou a Bíblia, fechou o cano da Bíblia. Uma prática indispensável é estudar a Bíblia. Quando nós formos estudar a Bíblia, amados irmãos, nós devemos
praticar algo indispensavelmente. É esvaziar-se de si mesmo. Orar e deixar que Deus se revele a você. Ou seja, quando você for estudar a Bíblia, não leve os seus pensamentos procurando versículo para aprovar os seus pensamentos, não. Vá vazio de si e deixe que Deus lhe dê ideias, revelações para mudar a sua vida e para lhe transmitir ensino, sabedoria e conceitos. Lá no Salmo 119, versículo 18, diz o seguinte, olha, o salmista, ele orou a Deus assim, desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Esse é o pensamento que nós temos que ter quando formos estudar a Bíblia. Desvenda os nossos olhos, têm vendas, porque nós somos pecadores, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei, para que o teu ensino venha para mim. Divisão da Bíblia, as duas maiores divisões da Bíblia. O Antigo Testamento, 39 livros. O Novo Testamento, 27 livros. Se você me perguntasse o que é que diz esses 39 livros numa frase, é que Deus criou o homem caiu, mas o Messias, o libertador, virá. Bendito seja Deus. Resumindo, numa frase, na verdade eu disse 3 frases, né? O resumo do Antigo Testamento. Resumindo o Novo Testamento em frases, os 27 livros, quer dizer que esse Messias que o Antigo Testamento falou, já veio, esteve aqui com os homens, voltou para o Pai e um dia voltará. E aí todo o reino de Deus se consumará. Eu me alegro com essa bendita promessa, que também é a nossa bendita esperança. Versões de Bíblia com livros a mais no Antigo Testamento, incluídos pela Igreja Católica Romana, só posteriormente, possivelmente no ano de 1573. Dizem que foi o Papa João III que incluiu os livros da Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Tobias, Judite, 1º e 2º dos Macabeus. Às vezes existe aquele debate teológico, é os crentes que têm a menos livros na sua Bíblia, ou são os católicos que têm a mais? Bem, até o século XVI, esses 7 livros não estavam inclusos no cano da Bíblia. E para resumir essa nossa aula expositiva, né, para iluminar as mentes, ao ler o material contido no link que foi fornecido, nós vamos apresentar aqui um grande pensamento de um grande homem missionário de Deus, um homem de Deus, chamado Billy Graham, né? Americano, né? Eu chamo esse pensamento de os 3 S de Billy Graham, mas aí foi uma invenção minha, tá? Você repete essa frase se quiser. Ele disse o seguinte, o Billy Graham: leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo, pratique os seus ensinos para ser santificado. Então é sábio, salvo e santificado. Para você ser sábio, tem que ler a Bíblia. Para você ser salvo, tem que crer na Bíblia. Para você ser santificado, tem que praticar os ensinos que a Bíblia nos fornece. Então, amado irmão e irmã, você achou interessante a nossa aula, você está achando interessante esse curso, e que agora que começou, né, vai nos levar a um aprofundamento nas Escrituras, apesar de ser numa linguagem simples, conteúdo simples, mas muito interessante, muito básicos, cruciais, digamos assim, mais do que básico, e que nos levará a um aprofundamento. Tá? Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe e que você compartilhe com outras pessoas. Se alguém quiser se inscrever e participar do curso, as portas estão abertas para todos. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe e te ilumine na vida, fazendo você aprender muito e receber força e graça para vivenciar esse aprendizado. Em nome de Jesus.